Boa noite. Para quem for me ver à noite, bom dia para quem for me ver de manhã, boa tarde quem for me ver de tarde pela internet. O vídeo de hoje será sobre a crise econômica global que está afetando o Brasil. Tem vários fatores, como por exemplo os gastos exagerados de políticos, do Estado, dos governos. Agora mesmo, os senadores estão torrando o nosso dinheiro na Venezuela, tudo com desculpa de ajudar o político que está preso lá. E o pior de tudo, que a mídia apoia essa atitude. E outro detalhe, a própria mídia também tem a sua culpa. Vamos pensar, por exemplo, como um investidor estrangeiro. Ele, para investir num país, ele tem que ver notícias sobre aquele país. Se tem só notícia ruim, só exagero, vocês acham que um investidor estrangeiro vai querer investir no Brasil? Se eles acham que tudo é uma droga nesse país, que é a mensagem que a mídia passa lá pro exterior, pessoal, é complicado. Um país em que a mídia é tão ou mais corrupta do que os políticos, é onde, por exemplo, quando o político é petista, a mídia desce além. Agora, por exemplo, as ingerências do governo estadual de Goiás, que com relação à greve e a questão da falta de concurso público, 6 anos não conseguiu pagar a dívida para ter um concurso público. Ah, tenha dó, tenha dó. E outra coisa, essa modismo aí de terceirizar tudo não adianta nada, porque vai acontecer o seguinte: quem for administrar vai querer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas vocês acham que vai oferecer qualidade? Qualidade o quê? O sistema educacional, por exemplo, visa número. Tanto é que algumas escolas você vê alunos chegando ao terceiro ano do ensino médio sem saber ler, escrever. Tudo porque tem que passar, porque os governos têm que mostrar dados positivos da educação. E o que falar de que eles colocam qualquer um para ministrar aula de história, até mesmo bacharel em direito, que não tem nem prática com licenciatura, eles colocam para ministrar aula de história. E nisso, profissionais como eu me coloco e como muitos são competentes, ficam desempregados, porque o mercado prefere colocar a gente despreparada para ministrar aula de história, porque são pessoas menos críticas, não vão preparar os alunos para cobrarem. O político não quer ver o cidadão cobrar. Muito dessa crise é consequência de gastos, não só do governo federal, como dos governos estaduais e municipais, que torram dinheiro, gastos de maneira desordenada, não tem uma inteligência para gastar o erário público, ou tendenciosos, para se saber, não posso acusar nesse sentido. Para terminar,
Portanto, o que podemos concluir que todos temos a nossa responsabilidade com a economia, desde, por exemplo, empresários que não controlam sua produção, exageram na produção, depois não tem como vender a mercadoria, aí o preço despenca pela grande quantidade de produto, ou mesmo aumenta, bem típico das crises capitalistas, que em toda a história foram crises de superprodução. Agora mesmo o Brasil está tendo uma crise de superprodução. Tem, por exemplo, nas indústrias de automóveis, estão abarrotadas de carros, caminhões, ônibus nas garagens, porque produziram e não acharam mercado para vender os produtos. O próprio consumidor, ele pode ajudar gastando com responsabilidade, gastando com aquilo que ele necessita. Com isso vai ajudar a economia a melhorar. E no mais, tem um bom início de semana.